conhecidos por Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no profeta Oséias, capítulo 6. Profeta Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós encerramos o culto da manhã, a mensagem do culto da manhã, com esse texto. E é a partir desse texto que a mensagem da noite ele segue. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a sua palavra, meu Deus. Senhor, que cada coração que aqui esteja aberto, meu Deus, para receber a tua palavra. Que cada vida, meu Deus, que está de casa nos acompanhando, cada família, cada lar, meu Deus, esteja também, meu Pai, com o coração disposto a receber aquilo que o Senhor vai falar nesta noite. E, meu Deus, fala conosco, meu Deus, de uma forma especial. Usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos para falar daquilo que o Senhor quer, meu Deus, falar a cada coração, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala comigo. Conhecer e continuar conhecendo. A nossa vida precisa ser assim. Desde o momento em que nós passamos a conhecer Jesus, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento a respeito dEle. Desde o momento em que as nossas vidas são entregues ao Senhor, nós precisamos buscar conhecer mais e mais dEle. Não é assim nos nossos relacionamentos? Relacionamento familiar, no trabalho, seja com pais e filhos. Os filhos vão conhecendo os pais, e os pais já conhecem os filhos desde o nascimento. Mas, no nosso casamento, quem é casado é assim, você conhece e você continua conhecendo. A cada dia, a cada semana, ano que se passa, você vai conhecendo mais do cônjuge. É assim, porque são histórias diferentes, são vivências diferentes, tempos diferentes. E no nosso relacionamento com Jesus, no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos conhecer Jesus. E é quando nós conhecemos Jesus que a nossa vida é entregue a Ele. Que nós entregamos a nossa vida, que nós confiamos ao Senhor o nosso ser, a nossa vida. Tudo o que vai acontecer pela frente está agora confiado nas mãos de Jesus. E como é que eu confio algo a alguém se eu não me aprofundo no conhecimento? Se eu não procuro saber mais a respeito daquela pessoa? Como que eu sou capaz de confiar em alguém se eu não confio na pessoa, se eu não conheço a pessoa? Não é assim, irmãos? Você confiaria algo importante seu na mão de uma pessoa que você não conhece? É óbvio que não, não é verdade? Mas agora, a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, que nós passamos a conhecer Jesus, nós confiamos a nossa vida por completo a Ele. Nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Nós falamos: Jesus, a nossa vida agora é sua. Só que, perceba que quando nós conhecemos Jesus, é o primeiro momento. É o conhecer a obra, aquilo que Ele fez, a vida dEle que foi entregue na cruz do Calvário, a ressurreição no 3º dia, a ascensão ao céu, e que Jesus voltará para buscar a sua igreja, para nos buscar.
Isso é o primeiro contato com Jesus. Quando você descobre que Ele morreu no seu lugar. É o primeiro contato que você tem com o seu Salvador. É quando você descobre que a vida dele não foi poupada para que a nossa fosse poupada. Para que nós pudéssemos estar vivos com Ele. Porque Ele está vivo. Fala para quem está do seu lado, Ele vive. Ele vive. Ele está vivo. Então, se eu vivo com Jesus, eu preciso conhecer mais dele a cada dia, a cada momento. Se eu convivo com Jesus, eu preciso saber dele. Não é assim? Quando a gente convive com alguém, quando a gente vive com alguém, a gente quer saber os gostos, as preferências, o que a pessoa mais gosta, o que ela gosta de comer, como que a pessoa gosta que a gente se comporte. Isso é o amor. Quando a gente ama alguém, a gente se importa com essa pessoa e a gente procura saber mais das preferências, das vontades, das expectativas. E por que que no nosso relacionamento com Jesus seria diferente? Por que que nós não nos aprofundaríamos? Por que que a gente não buscaria saber quais são as preferências de Jesus com relação ao nosso comportamento? Por que que a gente não iria querer saber o que que Jesus espera de nós? Nós amamos Jesus, não amamos? Então eu preciso saber o que Ele espera de mim. Você precisa saber de Jesus o que Ele espera de você. E é assim que nós nos aprofundamos no relacionamento, conhecendo e continuar conhecendo. Cada vez mais conhecer a Jesus, saber dele o que Ele quer. E conhecer Jesus é viver com Ele, é andar com Ele, é falar com Ele, é conhecer a sua história, ler da sua palavra. Mas quando nós passamos a conhecer Jesus, nós entendemos que Ele deixou algo tão especial para nós, que é o poder do nome dEle, é a autoridade do nome de Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, versículo 17, abra sua Bíblia. Marcos 16, versículo 17, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus deixou o nome dEle para nós, a autoridade dEle em nós. O que Ele disse aqui é que nós temos essa autoridade, porque Ele diz, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais acompanharão. Fala comigo assim, os sinais me acompanharão. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais, todos no nome de Jesus. No nome de Jesus, coisas maravilhosas acontecem. É no nome dEle, no nome de Jesus, é que nós costumamos orar. Nós oramos, Senhor, eu te agradeço, eu faço isso, e eu peço tal coisa. Como é que a gente fala? No nome de Jesus. Não é assim? Só que a gente começa a usar de forma tão corriqueira, e eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas eu vou estar lá amanhã em nome de Jesus. Eu falei, peraí, mas o que tem a ver o nome de Jesus com o compromisso? Não, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tem alguma coisa errada nisso. Não, eu vou acordar cedo em nome de Jesus. Não, põe o despertador para tocar. É responsabilidade sua.
E a gente, às vezes, pelo hábito que a gente vai criando, a gente começa a colocar em Jesus atividades, responsabilidades que são nossas, coisas que nós deveríamos fazer, compromissos que nós deveríamos assumir, e a gente fala assim, não, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai acontecer. E quando não faz parte dos sinais, não faz parte do reino, mas a gente profere e esbanja, né, em proferir, não, em nome de Jesus vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus, e vai. E a gente coloca isso como um hábito, e acaba tirando a verdadeira importância, e a autoridade que o nome de Jesus tem. Nós acabamos colocando tanto de forma corriqueira, que quando a autoridade do nome de Jesus precisa ser usada, se banalizou tanto, ficou tão banal na nossa vida, tão enfraquecido na nossa mente e no nosso coração, que simplesmente a mágica não acontece, não tem efeito. Olha que interessante isso, irmãos. Eu falei mágica brincando, mas fica um alerta para nós, que o nome de Jesus não é uma fórmula mágica, uma frase que vai fazer com que as portas se abram, em nome de Jesus as portas vão se abrir. Não é uma frase mágica, como lá naquelas histórias lá do Alibaba, eles falavam, abra cadabra, abria a porta lá do lugar da caverna, não era assim? Não era outra palavra, eu acho, abre-te sésamo, olha só, eu já misturando as histórias, mas na mágica abra cadabra, lá era abre-te sésamo, olha lá, tinha as palavrinhas mágicas que faziam as coisas acontecerem. Tem umas palavras mágicas que a gente usa na nossa vida, irmãos, que são maravilhosas. Fala para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela assim, você quer aprender umas palavras mágicas? Você ficou com medo? Pergunta para essa pessoa, fala assim, você quer aprender umas palavras mágicas? Eu vou te ensinar algumas, por favor, obrigado. Olha, que mais? Com licença, meu Deus, são palavras mágicas, essas abrem portas. Irmãos, nós precisamos entender, que o nome de Jesus não é um amuleto, não é algo que a gente possa carregar e falar assim, não, em nome de Jesus agora vai dar tudo certo, em nome de Jesus eu vou sair andando e as portas vão se abrir, em nome de Jesus eu vou andar e o mar não vai me engolir, eu vou passar por cima das águas. Não é assim, mas nós precisamos entender que o nome de Jesus é poderoso. Fala para quem está do seu lado, o nome de Jesus é poderoso. Não é porque a gente usa o nome de Jesus, que às vezes a coisa é de Deus. Eu já vi tanta coisa, irmãos, não é porque o nome de Jesus é colocado em algo, que aquilo se torna santo. Não, porque eu vou usar o nome de Jesus e vai dar tudo certo. Mateus capítulo 7, versículo 21, olha o que diz na palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas vão chegar diante do Senhor e vão dizer, mas no nome do Senhor, demônios foram expulsos, olha os sinais, enfermos foram curados, e a palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, e as pessoas vão declarar, mas Senhor, no teu nome, maravilhas aconteceram. É claro, irmãos,
Na autoridade do nome de Jesus, as coisas acontecem. Acontecem. Porque é o nome de Jesus que está em jogo. É o nome de Jesus que pode ser honrado ou envergonhado. Então, Deus, Ele zela pelo nome de Jesus. Ele zela. Ele cuida do nome. Ah, então eu vou usar o nome de Jesus para tudo agora. Cuidado. Porque o mais importante do que os sinais é naquele dia nós sermos conhecidos por Deus. É naquele dia Deus falar assim: Flávio, pode entrar, eu conheço você. É naquele dia Deus falar: Gil, pode entrar, eu conheço você. É naquele dia Deus falar: Toninho, pode entrar, eu conheço você. Eu sei quem você é. E não por causa de manifestações da graça. Então nós precisamos conhecer Jesus. E conhecer Jesus é andar no caminho. É você prosseguir no caminho. E o caminho é quem? Jesus. Então se você vai conhecer mais a Jesus, você vai andar no caminho dele. Conforme ele instrui. Conforme ele orienta. Conforme ele dá a direção. Irmãos, a palavra de Deus nos alerta a respeito de falsos pregadores, de pessoas que falam no nome de Jesus, mas que só fazem coisas erradas. Em 2 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, dos versículos 7 ao 11, 2 João, do 7 ao 11, diz assim: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhes deem as boas-vindas, porque aquele que lhes dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. A palavra de Deus nos alertando até a respeito daqueles que são os falsos pregadores, que não falam de Cristo, mas falam de coisas, falam de benefícios, falam de, porque você é o centro da vontade do Pai. Não, a gente não é o centro da vontade do Pai, coisa nenhuma. Mas Deus precisa estar no centro da nossa vontade. Nós é que precisamos dele, não é ele que precisa da gente. Há tantos falsos profetas por aí, irmãos. Gente que cobra uma fortuna para as pessoas irem lá e ouvirem alguém falando baboseiras. E as pessoas vão, irmãos. Pegam um carro, andam e vão lá, não, porque vai estar o pregador tal lá, e vão ouvir o anticristo. A palavra de Deus chama de anticristo, que não prega a doutrina de Jesus, que não prega a respeito da palavra, daquilo de quem é Jesus. Pregam qualquer coisa, menos a respeito de andar no caminho, menos a respeito de fazer as coisas que precisam ser feitas. Irmãos, como está cheio por aí, na internet está assim, tem um monte, que falam coisas gostosas de ouvir, mas que faz um mal danado para a nossa vida, que não edifica em nada. São os tais dos falsos pregadores. Falam às vezes de Jesus, sem nem ter andado com ele, não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, nenhum sinal acompanha eles, mas arrastam multidões.
levam milhares de pessoas a encher os seus bolsos com palestras e coisas que fazem as pessoas chorar, e elas saem de lá chorando, emocionadas, e aí chega o outro dia, não mudou nada na vida, a vida não foi transformada, elas não sabem quem é Jesus ainda, não andam no caminho, não sabem o que fazer, mas elas foram lá para sentir um momento de alegria, de euforia, para se emocionar. E a palavra de Deus não é isso. É claro que com testemunhos da palavra de Deus, com vivências, com a presença do Espírito Santo, a gente derrama lágrimas, a gente ri, a gente chora, mas isso é apenas uma parte do reino. Mas quando as nossas vidas estão mergulhadas no Senhor, aí a coisa muda de perfil, tudo começa a acontecer, vidas são transformadas, pessoas são levantadas, famílias são restauradas, lares são abençoados. Mas por quê? Porque Jesus começa a fazer parte dessas vidas, de verdade, não de mentirinha, de brincadeirinha, mas de verdade. Jesus começa a fazer parte, e é isso que nós precisamos, andar no caminho, conhecer Jesus, e prosseguir conhecendo a Ele. Olha só, o perigo de usar o nome de Jesus sem andar com Ele. Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, fala a respeito de os filhos de Seva, versículo 11, versículo 13 em diante, diz assim, Atos 19, 13, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, só uma pausa aí, tinham esses filhos de Seva, eram 7 filhos de Seva, que eles andavam por tudo quanto é lugar, fazendo algumas papagaiadas. O que eles faziam? Eles iam orar pelas pessoas, empurravam para as pessoas caírem, faziam as pessoas como se elas estivessem manifestando espíritos, para expulsar o espírito maligno, agiam de engano por todo lugar. Você já deve ter visto alguma coisa do tipo, e uma coisa que você não vê é a gente fazendo esse tipo de papagaiada. Na igreja que você faz parte, não tem essas presepadas, mas, olha só, seguindo o texto, dizendo, ordeno que saiam, pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, conhecedores da palavra de Deus, olha só. Mas o espírito maligno lhes respondeu na boca daquele homem, conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, que vergonha. Quem faz besteira, uma hora é envergonhado. E eles foram ali expulsar um demônio, e ali era um demônio de verdade, era alguém endemoniado de verdade, não eram os fingimentos que eles faziam por toda a terra, por todos aqueles territórios. E aí quando eles foram expulsar, olha, sai dessa vida aí em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou, mas conheço Jesus, sei quem ele é, conheço Paulo também, sei quem ele é. Quando você é de Deus, Deus sabe quem você é. Mas quando você é de Deus, o demônio também conhece o seu nome. O demônio sabe quem você é. Ruim é se o demônio não souber quem você é. Isso é ruim. Nossa, pastor, não queria nem que ele soubesse meu nome. É só não seguir Jesus.
é só fazer tudo errado, é só desobedecer a palavra de Deus, aí Ele não se importa, tanto faz, porque você já é dele. Mas, quando você serve a Deus, até os demônios sabem quem você é. Até os demônios sabem o seu nome. O demônio declarou: eu sei quem é Jesus, sei quem Ele é. Paulo, esse Paulo aí eu conheço também, não chego nem perto. Mas e vocês? Quem são vocês? Nunca ouvi falar de vocês. Vocês são filhos de quem? Vocês são filhos de Deus? Não. Não conheço não, está aqui na lista não dos homens e mulheres de Deus. E a palavra diz que esse homem endemoniado pulou sobre os 7, se lançou sobre os 7, agarrou os 7. Irmãos, qualquer pessoa tem 2 mãos, como é que agarra 7 pessoas, não deixando 7 pessoas fugirem? Deu uma surra naqueles 7, rasgou as roupas deles, que eles fugiram sem roupa, e tudo machucado, porque foram usar a autoridade do nome de Jesus, sem nem sequer saber quem era Jesus, porque eles tinham ouvido: não, Paulo está pregando de Jesus e os demônios saem, Paulo está falando de Jesus e os enfermos são curados, Paulo está falando de Jesus e as coisas acontecem, milagres acontecem, eu vou usar esse nome também, parece uma palavrinha mágica, no nome de Jesus. Que vergonha. Nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do Jesus que nós servimos. Nós precisamos saber quem Ele é na nossa vida, de verdade. Precisamos entender o amor dEle por nós, o cuidado dEle pelas nossas vidas, o zelo que Jesus tem pela nossa casa, pela nossa família, o quão valioso foi o sacrifício, e é o sacrifício de Jesus por nós, o quanto nós somos devedores a Ele, por tudo que Ele nos fez, e por tudo que Ele nos faz, mas principalmente, por quem Ele é na nossa vida. Você é servo do Deus Altíssimo. Eu vou falar de novo. Você é servo do Deus Altíssimo. Então, quando o seu nome é citado, até os demônios estremecem. Deus conhece você. Você é conhecido por Deus. Mas se aproxime a cada dia mais do Senhor. Se aproxime mais e mais a cada dia de Deus, e veja e viva um novo e vivo caminho. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fala comigo, quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, novo
e vivo caminho. Conhecidos por Deus, vivendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas, vivendo o melhor dele nas nossas vidas. Sim, desfrutando de tudo que Deus tem para nos dar, por causa de Jesus. O que está faltando? O que você ainda não viveu com o Senhor? O que você ainda espera viver em Cristo? O que você tanto anseia que ainda não aconteceu na sua vida? Qual é a sua expectativa com Deus? Ele já abriu as portas. A morte na cruz, a ressurreição de Jesus, nos deu tudo o que nós precisamos. Nos forneceu tudo aquilo que a gente precisa para essa vida. E nós podemos viver com Jesus pelo novo e vivo caminho.